Voltar a falar de bola, porque o Flamengo venceu o Grêmio, tá, beleza? Aí o Eric Faria foi lá acompanhar o dia do rubro-negro carioca e vai trazer informações sobre a questão física do Cuéllar, se ele tá bom, se tá mais ou menos. O próximo jogo é contra o Atlético Paranaense. Olha aí. Oi, Bárbara. Oi, Fred. Bom, aqui no Flamengo ainda é difícil a gente prever o que vai acontecer com o time do Flamengo, visando ao jogo de domingo, às 11 horas da manhã, em Curitiba, contra o Atlético Paranaense, aí pelo Campeonato Brasileiro. Isso porque a comissão técnica rubro-negra mantém os planos de não poupar todo mundo, de escalar uma equipe 100% reserva no Campeonato Brasileiro. O time está brigando pela liderança, está só um ponto atrás do São Paulo, mas vai avaliar cada caso, jogador por jogador. Eu bati um papo agora há pouco aqui com o coordenador científico do Flamengo, Daniel Gonçalves, e ele me explicou alguns números muito interessantes, que nesse mês de agosto, nesses jogos desse super mês de agosto, a equipe do Flamengo tem corrido mais ou menos o que as seleções correram na Copa do Mundo, né? Se você contabilizar entre 90 quilômetros e 110 quilômetros, o que dá uma média de 10 a 11 quilômetros por jogador. Inclusive o Cuéllar é um dos que mais correm. Ontem, por exemplo, correu 10 quilômetros e, curiosamente, o Cuéllar não jogou domingo e saiu ontem por câimbras, ou seja, por isso que é importante avaliar essa coisa do caso a caso, do jogador por jogador, para que não exista essa chance do Flamengo escalar um time de reservas. Então é isso, o Flamengo mantém essa expectativa de jogar para valer o jogo de domingo, que é voltar de Curitiba com uma vitória, até porque nesse super mês de agosto, o Flamengo joga às 11 da manhã e domingo e depois só joga na quinta-feira contra o Vitória no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, ou seja, vai ser o maior intervalo entre os dois jogos que o Flamengo terá nesse mês de agosto. Então, por isso que esse jogo especificamente de domingo ele vai ser muito bem estudado pela comissão técnica, porque depois, com esse intervalo maior, é bem provável que se recuperem ainda mais. O Daniel Gonçalves ainda me explicou, que de uma maneira geral, assim, os jogadores hoje levam entre 48 horas e 96 horas para se recuperarem 100% de um jogo para o outro, mas que com o acúmulo dos jogos, isso vai diminuindo, obviamente, o lastro vai diminuir, então o desgaste tem sido muito grande. Por exemplo, o Everton Ribeiro, ele está até agora aqui no clube, ele participou do Seleção aqui com o Guido Nunes, numa entrevista, a gente viu há pouco, e ele está até agora aqui fazendo um trabalho de recuperação, de manutenção exatamente para poder minimizar os efeitos dessa super maratona de jogos no mês de agosto, tá bom? Um abraço para vocês, essas foram as notícias aqui do Flamengo nessa quinta-feira, jogadores muito contentes, obviamente, pela classificação para as semifinais da Copa do Brasil. São 9 para 6 horas da tarde.